ouvir a voz do Salvador. Todos acharam Jonas? Capítulo 2, a palavra continua da semana passada. Nós vimos que Jonas havia desobedecido o Senhor falou que era para ele ir para a cidade de Nínive pregar, mas ele resolveu não ir, e a Bíblia diz que ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, e aí na viagem de barco, uma grande tempestade veio sobre sobre a viagem deles, e aí ele foi lançado ao mar, porque ele reconheceu que aquilo era uma culpa dele, era resultado da sua culpa, e ele foi jogado ao mar. E aí o versículo 17 do primeiro capítulo diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, ao que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. Nós lemos no começo aqui uma história conhecida, que é a história do filho pródigo, aquele rapaz que vivia na casa do pai, tinha seu pai, seu irmão, pelo menos a história narra pelo menos esses, e ele vivia ali, mas ele um dia deu na telha dele, eu vou embora, eu quero sair dessa casa, eu quero sair desse lugar, eu quero sair dessa relação familiar, eu vou embora, eu quero viver a minha vida, eu vou fazer o que me der vontade. E ele pegou a sua parte da herança, considerou portanto o seu pai morto, que era a cultura da época, e ele foi embora, e foi vivendo as alegrias de se quando tem dinheiro, né? Quando tem dinheiro, tem saúde, tem juventude, tem muita coisa para se viver. Quando começou a acabar o dinheiro, e aí a pessoa começa a ficar feio, quem tem menos dinheiro fica mais feio, né? Ele começou a ficar mais feio, coitado, e foi parar lá num lugar trabalhando com porcos, que para o judeu é um símbolo de uma coisa suja, imunda. Ele foi trabalhar com porcos, e a Bíblia diz que ele desejou comer da comida dos porcos, e aí ele caiu em si, ficou se lembrando: puxa vida, na casa do meu pai, os empregados vivem melhor do que eu aqui, é melhor voltar para a casa do pai, para viver como empregado, do que ficar aqui, desse jeito. O Jonas resolveu: eu não quero obedecer a Deus. Ele tinha sido chamado por Deus para pregar para os incrédulos, mas ele era o crédulo. Wesley chama a atenção nossa para a necessidade que a igreja tem, de em algum instante perceber que ela resolve desobedecer a Deus. Não é uma palavra, portanto, quando a gente faz a reflexão que faz hoje, não é uma palavra pensando no não crente, pensando no não convertido, é uma palavra pensando em mim, pensando em você. É uma palavra que faz a gente refletir como que às vezes, mesmo sendo profetas de Deus, mesmo sendo chamados de Deus, mesmo sendo conhecidos por Deus, nós resolvemos fugir da presença de Deus. Às vezes entendemos que nunca fugimos da presença de Deus, mas quando resolvemos desobedecer a Deus, é como se nós estivéssemos tomando a atitude
de fugir da presença de Deus. Então, o Jonas resolveu fugir. A semana passada nós refletimos sobre um homem correndo de Deus. É aquele dia que a gente resolve correr de Deus, se afastar de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre um homem correndo para Deus. A hora que o Jonas compreendeu que ele havia se afastado do Senhor, a hora que ele começa a viver a angústia dentro daquele grande peixe, ele resolve buscar o Senhor. Quando uma pessoa resolve voltar para Deus, quando uma pessoa resolve correr para Deus, ao invés de correr de Deus, a primeira coisa que vai batendo no coração dela é uma disposição de buscar o Senhor. O versículo de número 2 diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor. Ele estava aperreado, ele estava agoniado, ele estava sofrendo as consequências de tudo que ele tinha vivido, e agora ele estava vivendo a angústia. Ele já tinha passado talvez as angústias que a consciência da gente, que o Espírito Santo ministra na vida da gente, hoje em dia a palavra, mas ele especialmente a consciência e o Espírito Santo. O Jonas talvez tinha vivido toda aquela angústia. Cara, eu não vou para Tarsis, aliás, eu não vou para Nínive. É ridículo ir pregar em Nínive, eu não concordo com Deus. Então eu vou para Tarsis. Ele planeja uma viagem, ele vai para a cidade de Jope, ele compra a passagem de um trem, de um barco, ele viaja uma viagem muito mais longa que vai durar meses, e ele vai naquela viagem, e talvez muita coisa já tinha sido apertado no coração do Jonas, mas agora ele já tinha vivido a tempestade, ele já tinha vivido todo mundo procurando quem era o culpado, ele já tinha fugido lá para o porão, ele tinha dormido profundamente. Depois os homens chegam para ele e dizem: Jonas, o que é isso? Quem é você? O que está acontecendo? E aí o Jonas resolve assumir diante de todo mundo. Ele já tinha vivido toda aquela dor, toda aquela pressão, toda aquela culpa. Agora os homens o jogam dentro do mar, e ele vive a consequência da sua desobediência. Irmãos, veja, não sou eu falando para você, é a palavra de Deus falando para mim e para você. Quando nós resolvemos desobedecer, quando nós resolvemos nos afastar de Deus, é só uma questão de tempo. Nós vamos sofrer terríveis consequências da decisão que tomamos. Você já passou por isso? Eu já passei, eu sei o que é. Eu sei o que é viver a angústia de sofrer as consequências do meu pecado. Vivi as angústias que vocês conheceram, mas também já vivi as angústias que vocês não conheceram. Porque todas as vezes que nós pecamos, a gente sofre as consequências do pecado, sofre as consequências de viver distante, e vamos colher a angústia. E algumas coisas nós tomamos decisões e ninguém fica sabendo, mas nós carregamos aquela angústia na alma. E aí o Jonas diz: na minha angústia clamei ao Senhor, na minha angústia busquei ao Senhor. Depois ele diz assim: e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Portanto, nós estamos falando da disposição de um homem que havia se afastado do Senhor, um homem que havia resolvido desobedecer, que tinha desobedecido ao Senhor, um homem que estava vivendo distante da comunhão com o Senhor, mas num determinado instante ele desejou a comunhão do Senhor. Se você experimentou a angústia um dia de ter vivido distante de Deus, ou se você experimenta a angústia hoje de estar vivendo distante de Deus, um pouquinho afastado do caminho do Senhor, lembra disso. Um homem que tem disposição de buscar a presença do Senhor vai encontrar sempre um Senhor com a disposição de ser buscado. Um homem que tem a disposição de gritar ao Senhor e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, vai encontrar sempre um Deus disposto a ouvi-lo. O salmista diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Se o seu coração tem sentido disposição de buscar a presença do Senhor no meio da sua angústia, é porque você começou a voltar para Deus. O Spurgeon diz que o arrependimento é nós ficarmos de costas para Deus
e caminharmos para distante de Deus, e o arrependimento é aquele momento que a gente para, lembra que o nosso Deus é um Deus de amor, e resolve virar as costas para o pecado, para dizer: Senhor, eu estou querendo voltar. O Jonas fala de um momento que ele clamou a presença do Senhor, porque ele estava vivendo a angústia do seu pecado, porque ele estava com saudade das coisas do Senhor. Nenhum filho vai se distanciar da casa dos pais sem ter saudade da casa. Eu estou falando aqui e refletindo bem sobre isso, porque eu saí de casa com quase 15 anos de idade, e eu via meus amigos com saudade de casa, e eu não tinha saudade de casa. Mas de vez em quando batia aquele aperto, porque tem algumas coisas que só na casa da gente é bom. E quando morreu meu pai, eu voltei lá no Mato Grosso do Sul e vivi a angústia de ter meu pai morto. Depois, quando a minha mãe morreu, eu vivi a angústia de ver minha mãe morta. E depois, um dia, eu voltei para casa, viajando de férias. Como todos os anos nós íamos e passávamos em Campo Grande, depois no outro dia íamos para a casa dos meus pais lá em Fátima do Sul. Quando nós entramos, a gente vai entrando no Mato Grosso do Sul, a Del começa sempre a brincar, porque nós estamos chegando à nossa terra, e a Del começa a falar que o ar é diferente, que o clima é diferente. E aí na hora que a gente vai chegando ali, é sempre uma alegria ao entrar no Mato Grosso do Sul. E aí me bateu uma angústia, porque agora era a primeira vez que eu estava voltando para casa e não tinha mais casa. Meu pai havia morrido, minha mãe havia morrido, eu não voltava para casa, porque eu estava com saudade daquela casa. O Jonas vai dizer assim: então disse eu, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. O templo para o judeu é diferente do que é para nós hoje, né? Hoje nós temos trocentos templos. O templo de hoje tem nada a ver com o templo daquela época. A gente fica às vezes querendo falar que o templo é casa de Deus. O templo é o nosso lugar de culto. Lá no Velho Testamento é que tinha templo. O templo hoje somos nós, né? É o povo de Deus que é o templo de Deus. Então assim, mas lá não. Lá era um templo, um lugar. O Jonas estava angustiado lá no ventre do peixe, para ele poder pensar assim: rapaz, será que um dia eu vou voltar lá no templo do Senhor? Eu estou lançado aqui na minha angústia, será que um dia eu vou voltar ao templo do Senhor? Lá embaixo ele fala que ele se lembrou do Senhor. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Porque às vezes parece que nós podemos nos esquecer de Deus. Às vezes parece que nós vamos nos tornando tão autônomos. Às vezes nós passamos uma semana tão autônoma que nós só nos lembramos de Deus no domingo. Uma semana toda sem ler a Bíblia, uma semana toda sem participar das atividades das coisas do Senhor, uma semana toda sem ministrar em nome do Senhor, nem ser ministrado em nome do Senhor. Aí no domingo, hoje é domingo, né? A gente cantava: vou me aprontar ao meu vizinho convidar. É aquela: hoje é domingo, hoje é o dia de eu fazer. E aí nós vamos nos tornando aqueles católicos antigos que tinham relaxado e que só ia na igreja no automático, assim. Hoje é domingo, mas o dia do Senhor não é só o domingo, né? O dia do Senhor são todos os dias. Mas às vezes nós achamos que podemos nos esquecer do Senhor. O homem foi criando dentro de si uma força e uma capacidade que ele imagina que pode se afastar do Senhor. E aí Jeremias diz que o Senhor diz assim, aliás, Jeremias diz assim: o Deus não é injusto para ser esquecido. Por que às vezes eu acho que posso me esquecer do Senhor? Por que eu acho que eu posso me levantar de manhã e trabalhar durante o dia, passar o dia todo sem me lembrar do Senhor? Quem é que disse que eu posso? Não é o posso de que não me é permitido, é o posso de que eu não tenho condições. Jonas estava com saudade das coisas do Senhor, saudade do templo, saudade da presença, saudade da comunhão, saudade de estar diante do Senhor. Quando o meu coração sente disposição de clamar ao Senhor na minha angústia, quando o meu coração começa a sentir saudade das coisas de Deus, é porque a minha alma está começando a se voltar para Deus. E por último, é preciso que a gente tenha a disposição de dizer: eu vou voltar, cara.
Eu quero fazer voto de novo ao Senhor. Eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu quero fazer comunhão com o Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor. O Jonas vai dizer assim: eu sei que existem muitas pessoas que eles preferem os seus ídolos, eles preferem a idolatria. Nós acostumamos aqui no Brasil dizer que os católicos são idólatras. Às vezes vamos nos esquecendo que ídolo não é apenas aquela pessoa que tem uma carinha, aquela imagem que tem uma carinha de santo, ou os deuses indianos. Os ídolos são todas aquelas coisas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Todos aqueles valores que fazem com que Deus seja menos importante para nós do que eles. E aí, a nossa idolatria passa pela nossa família, passa pelo nosso trabalho, passa pela nossa faculdade, passa pelo qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida virou o nosso ídolo. No momento em que eu saio daquela ordem de olhar que Deus deve estar acima de todas as coisas, depois de Deus a minha família, depois da minha família o meu trabalho, depois do meu trabalho a minha igreja, depois da minha igreja meu lazer, quando eu começo a inverter essa ordem, e eu vou trocando alguma coisa e vou colocando Deus lá para baixo, é porque eu não fui compreendendo e fui transformando a minha família em meu ídolo, o meu trabalho em meu ídolo, a minha igreja em meu ídolo, o meu lazer em meu ídolo. Tem gente que ele confunde Deus com igreja, ele acha que igreja é Deus. Igreja, irmãos, pode ocupar inclusive o lugar de Deus quando ela vira nossa religião, essa coisa que a gente tem trocentas reuniões por dia, que a gente tem por semana, que a gente tem tantas atividades, mas faz a gente se afastar de Deus. Eu não posso ser alguém que estou servindo a Deus muito bem na minha igreja quando eu estou relaxado na minha família, por exemplo. Então, eu preciso parar um pouquinho para ver qual é o lugar que Deus está ocupando na minha vida. Se Deus não estiver ocupando o ponto principal da minha existência, eu estou criando algum ídolo, eu estou adorando algum ser, eu estou adorando algum valor, eu estou adorando alguma instituição, porque Deus não é injusto para ser esquecido. E o Jonas diz: eu sei que tem muitas pessoas que eles preferem a idolatria e abandonam aquele que lhes é misericordioso. Olha, Deus, nós celebramos aqui na ceia, e a gente vai se lembrando, porque o Jonas estava falando assim: eu sei que eu pequei, eu sei que eu me afastei. Irmãos, ninguém vai ter misericórdia de nós no dia do juízo. A nossa única possibilidade é a misericórdia de Deus. Só quem pode curar a nossa miséria é Deus. Portanto, é melhor que a gente não se afaste de Deus. O Jonas diz: eu sei que tem as pessoas que fazem isso, mas com voz de agradecimento, eu oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Talvez aqui é o grande centro da palavra do Jonas: ao Senhor pertence a salvação. O Jonas não queria salvação para o povo de Nínive, mas agora, na hora do aperto, quis a própria salvação. Ele quis o livramento de si mesmo, porque agora ele estava na angústia, e agora ele diz: cara, quer saber de uma coisa? Eu vou preferir a salvação. Ninguém vai poder me ajudar, ninguém pode me restaurar, apenas Deus. Ao Senhor pertence a salvação. A Bíblia diz que naquele dia que o rapaz estava lá no chiqueiro, tentando comer as alfarrobas dos porcos, ele pensou: na casa do meu pai era melhor. Mas se aquele rapaz tivesse ficado assim: na casa do meu pai é melhor. Ai, meu Deus, ai, na casa do meu pai é melhor. Sabe aquela coisa? Não tem os crentes que eles ficam assim: ai, eu me lembro como era bom. Ai, lá naquele tempo que eu morava lá no Iata, lá no Ceará,
lá em Minas Gerais, lá no Espírito Santo. Ai, como era bom aquele tempo. A gente cruzava 12 quilômetros a pé com o menino no colo para poder levar para a igreja. Ai, mas aquele tempo era bom. Mas fica naquele tempo e não toma uma decisão hoje. Ah, porque a igreja de hoje os meninos são muito barulhentos. Ah, porque a igreja de hoje os meninos usam brinco. Ah, porque na igreja de hoje, e aí ele fica em casa. Ah, porque, ah, porque, ah, porque. Aí Deus vai olhar um dia para a gente e falar assim: ah, porque. O rapaz estava lá no chiqueiro e ele diz assim: na casa do meu pai é melhor. Ah, quer saber de uma coisa? Vou para lá. Eu vou para lá. O Jonas, na hora que ele tomou consciência de tudo isso, ele fez votos ao Senhor e disse ao Senhor: Senhor, eu vou de novo para o templo, eu vou de novo para a comunhão e eu vou pagar os meus votos, porque eu quero a comunhão. A Bíblia diz que aquele rapaz naquele dia decidiu, saiu da sua casa, saiu do lugar que ele estava, fez uma viagem terrível, que é a viagem da volta. Ela é sempre mais complicada, porque a gente volta machucado, a gente volta com dificuldade, a gente volta meio assim. Aquele rapaz chegou com a dificuldade querendo, e a Bíblia diz que de longe o pai dele olhou para ele. Eu até copiei o texto aqui para eu poder, para poder ler. Não, aqui falando de quando ele chegou na presença do pai, ele vai dizer assim: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. A Bíblia diz que de longe o pai viu e se compadeceu dele, porque Deus é o Deus da misericórdia. O salmista diz assim: mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Irmão, irmã, não pense que só os não crentes precisam de arrependimento. O Spurgeon, ele chama a atenção nossa que primeiro é preciso que haja convicção de pecado. Cara, eu tô distante, eu pequei contra o Senhor. Se eu tiver convicção que é pecado, aí eu começo a viagem de volta. Se eu achar que, não, isso também não é assim, essa coisa toda, então não começou a viagem de volta. Eu continuo no barco. Talvez a tempestade ainda não assolou a tua vida, mas vai, é só uma questão de tempo. É preciso que nós paremos em vários instantes da nossa vida para fazer uma reflexão. Onde é que estou nessa história? Eu estou na casa do pai, vivendo a agonia às vezes de ter que encarar esse irmão chato, esse irmão trabalhador demais, mas possessivo demais. Era o irmão dele, que depois que ele volta, o irmão dele não quer nem aceitá-lo muito. Acho que é melhor, ou será que eu estou querendo viver lá? Eu ainda estou aqui na casa do pai querendo viver lá. Ou será que eu já fui para lá? Ou será que eu já estou no chiqueiro? Será que eu quero voltar? O irmão dele faz um questionamento para dizer assim: pai, eu vivi aqui todos esses anos e o Senhor não fez uma festa para mim. E o pai fala: cara, você tinha a minha presença, rapaz. Você ainda não entendeu que a minha presença é a melhor coisa que você tem? Se você está na casa do pai, com vontade de ir, não vá não, irmão. Não vá não. Ainda que você acredite que era mais justo ir para Tarsis do que para Nínive, não vá não. Não vale a pena. A experiência que nós já tivemos mostra que não vale a pena. E a experiência dos que já foram mostra que não vale a pena. Se você já foi, volta. Antes que chegue no chiqueiro, volta. O chiqueiro é ruim. E se já está no chiqueiro, volta. Talvez esteja no barco, no tempo da tempestade, na agonia, no aperreio. Talvez já esteja no ventre do peixe. Clama a Deus. Clama a Deus. Manifesta a sua saudade,
seu carinho e volta, porque certamente você vai encontrar um pai de braços abertos, te esperando para restaurar a você todos os direitos que você tem de filho. Jesus Cristo não é um personagem bonitinho para a gente olhar como a gente tem a Branca de Neve. Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz para te perdoar, te fazer filho também. Mas é também o teu advogado diante do Pai, que fica lá intercedendo por você. Portanto, se você está com vontade de ir, está querendo ir, e quer voltar para a presença do Pai, clame o nome de Jesus, e certamente você será recebido com um abraço caloroso de um Pai que te ama, que te restaura todo dia, e que te faz filho mediante arrependimento. Vamos orar? Deus, Tu és o Senhor. O Senhor conhece intimamente cada pessoa aqui. Para começar de mim, o Senhor sabe de onde estamos. O Senhor sabe se nos sentimos o filho, o profeta, mas que tem a disposição de desobedecer, de ir, de se afastar. O Senhor sabe se nós já fomos, se estamos a caminho, ou se já estamos no chiqueiro ou no ventre do peixe. O Teu Espírito nos trouxe a cada um de nós aqui hoje para essa convocação pelo Teu amor, para que nós voltemos para Ti. E, ó Deus, nós estamos juntos diante do Teu altar pedindo em nome de Jesus, ó Deus, dá-nos coragem, a coragem de virar as costas para o pecado, a coragem de virar as costas para tudo aquilo que nos afasta de Ti, a coragem para dizer não à indiferença, para poder nos voltar para a presença do Senhor, para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Pai. Eu não quero apenas não pecar, eu quero também obedecer. E eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de cada pessoa aqui, Pai, que cada pessoa aqui ao sair, vá sob a Tua paz, vá sob a Tua graça, vá sob o Teu amor, e vá tocado e incomodado pela Tua palavra, para que se volte à Tua presença, Pai, para que esse seja um tempo nosso, em que a gente pare de correr do Senhor, e passe a correr para o Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, Pai, porque precisamos dela, porque queremos viver na Tua presença. Que a bênção do Senhor, portanto, seja sobre nós, em nome de Jesus. Meus amados, que a graça eterna de Jesus, o Filho que veio te buscar, que o amor do Pai, que continua te chamando, e que a comunhão do Espírito, que te convence da justiça, do pecado e do juízo, seja com você, e te leve para a presença de Deus sempre, juntamente com todo o povo de Deus. Amém e amém, Senhor.